Reforma trabalhista. O que é reforma trabalhista? A reforma trabalhista nada mais é do que a reformulação da consolidação das leis do trabalho, CLT. Por meio da reforma foram alterados uma série de direitos do trabalhador brasileiro, bem como os deveres da empresa. A ideia é que as relações de trabalho se tornem mais flexíveis. A reforma altera diversos pontos da CLT, como jornada de trabalho, férias, compensação de horas, pagamento de horas extras e salários. Quem é afetado pela reforma trabalhista? A reforma trabalhista é aplicável em todas as categorias funcionais regidas pela CLT. Além disso, dispõe sobre as relações de trabalho de empregados domésticos. As mudanças não são aplicáveis para profissionais autônomos e servidores públicos sobre regime estatutário, pois não tem vínculo empregatício pela CLT. Oi, gente, eu sou Amanda Gabriele e eu vou apresentar para vocês o que muda com a reforma trabalhista. Vou comparar alguns pontos atualizados e, enfim. Vou começar pela jornada de trabalho. Antes, a jornada de trabalho é fixada a 44 horas semanais e a 24 horas mensais, podendo haver até 2 horas de extras por dia. Depois, a jornada poderá ser de 12 horas diárias com 32 horas de descanso, respeitando a fixação de 44 horas semanais e 220 horas mensais. O descanso antes, o empregado que trabalha por mais de 6 horas diárias tem direito a mínimo 1 hora, no máximo 2 horas de intrajornada, o horário de almoço para descanso e alimentação. Depois, o intervalo poderá ser negociado desde que tenha pelo menos 30 minutos. O tempo poupável, entre aspas, no intervalo será descontado, permitindo que o colaborador possa deixar o trabalho mais cedo. As férias. Antes, em casos excepcionais, pode-se parcelar as férias até 2 vezes. Depois, as férias poderão ser divididas em até 3 períodos, desde que o maior seja superior a 14 dias e o menor, no mínimo, 5 dias. A contribuição sindical dos empregados. Antes, a contribuição sindical dos empregados é obrigatória. O pagamento é feito no mês de março por meio de desconto que equivale a 1 dia de salário do trabalhador. Este valor é repassado ao sindicato da categoria. Depois, a contribuição sindical deixa de ser obrigatória e passa a ser opcional. O banco de horas. Antes, desde que permitido em convenção coletiva, o banco de horas em um dia de trabalho pode ser compensado em outro dia, com validade a ser utilizado em 1 ano. Depois, o banco de horas pode ser realizado de acordo por individual escrito, desde que seja compensado no mesmo mês. Bom dia, gente. Meu nome é Tawane Persson e hoje eu vou apresentar junto com o meu grupo sobre as novas regulamentações no campo de mercado e trabalho. O presente artigo compõe-se de reflexões sobre o referencial teórico freiriano, objetivando descrever a formação humana para o mercado de trabalho. Paulo Freire é reconhecido no campo educacional por ter concebido uma pedagogia comprometida com a humanização e a libertação do ser humano, na luta pela construção de um mundo mais justo e solidário. É nessa perspectiva do seu pensamento que nasceu a curiosidade de conhecer como a proposta de Paulo Freire pode contribuir para a organização do currículo na escola e na formação para o trabalho.
as teorizações da pedagogia de Paulo Freire para repensar a educação do campo. Ela reconhece que o meio rural passa por um profundo processo de transformação de caráter econômico, social e cultural. Os novos arranjos econômicos difundidos com o neoliberalismo fazem com que essa racionalização da produção e eficiência produtiva tornem-se regras em todos os setores produtivos. A produção mecanizada torna-se hegemônica em detrimento das produções artesanais. Todavia, muitas dessas vezes, o processo de mecanização do campo exige investimentos financeiros acessíveis somente para aqueles grandes proprietários, transformando assim aqueles pequenos produtores nos novos, entre aspas, marginais do sistema econômico vigente. Dessa mesma forma, a indústria cultural padronizada, que reforça uma determinada cultura, geralmente urbano-cêntrica, provoca verdadeiros epistêmicos nas regiões rurais. Nessa perspectiva, acredita-se que as escolas do campo se deparam com novos desafios no que concerne à emancipação dos sujeitos e as possibilidades de permitir o desenvolvimento de uma consciência crítica. Oi, me chamo Raíssa Vitória, sou do primeiro A de RH e eu irei apenas conferir algumas coisinhas com vocês, vamos lá? Bom, ao propor uma interface entre o pensamento de Paulo Freire e a educação do campo na contemporaneidade, podemos perceber que a questão da alfabetização ainda é uma necessidade do contexto contemporâneo. Entanto, distintamente de meados do século passado, quando deparávamos com uma população analfabeta, a que reduziu ao contexto funcional, ou seja, incapaz de identificar um conjunto de códigos alfabéticos. Vemos atualmente com uma camada da população que não consegue estabelecer relações casuais entre os distintos fenômenos sociais e nem mesmo produzir uma significação profunda para as informações que tem acesso Freire 2011. Essa circunstância faz com que percebemos a atualidade do pensamento de Giroux, 1990, quando defendia que a alfabetização e emancipação não eram equivalentes, mas a primeira era uma precondição para que engajamentos em lutas em torno tanto de relações de significado quanto de relação de poder. Ser alfabetizado não é ser livre, é estar presente e ativo na luta pela reivindicação da própria voz, a própria história e do próprio futuro. Mas afinal, o que Paulo Freire acha sobre a educação no campo? Paulo Freire defende a importância do conhecimento prévio como elemento básico e determinante para a consolidação de uma proposta educativa efetiva. Na prática educativa do campo, há de se ter uma valorização de uma concepção pedagógica que reconheça os conhecimentos prévios do educando. Leis e empreendedorismo. O empreendedorismo significa aquele que assume riscos e começa algo novo, com novos modelos de negócios, inovando para produzir, seja bens materiais ou serviços, com habilidades e criatividade, especialmente na década de 90, com forte abertura econômica em tempos de crise. No ano de 1988, foram criados 2 artigos importantes relacionados a todo micro e pequeno empreendedor. Artigos 170 e 179, fundado na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, assegurando a todos a existência digna, aos princípios da justiça social, a criação do Estatuto da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, a Constituição Cidadã. Ao longo dos anos, foram criadas leis complementares e emendas nos anos de 1996, 1999 e 2003, criando formas para facilitar o recolhimento de impostos e tributações e créditos. Mas muito ainda precisa ser feito no desenvolvimento econômico para os empreendedores de pequenas e microempresas. Agora existe um MEI, que é o Microempreendedor Individual, Lei Complementar de dezembro de 2008. De acordo com o artigo 966 do Código Civil Brasileiro,
trabalha por conta própria e se legaliza como pequeno empresário, desde que fature no máximo R$81 mil por ano, não tenha participação em outras empresas e tenha no máximo um empregado. Em 2019, o pagamento mensal de imposto garante benefícios previdenciários.